A fonte de onde é extraído o conteúdo não responderá às questões por você, mas antes de responder às questões, ponha à prova o seu conhecimento em um lugar onde os erros não irão lhe prejudicar. Eu gostaria que demonstrasse o seu saber aqui e agora, neste teste, onde só há as imagens que foram relacionadas com o conteúdo. Esta parte fala de ecologia. O Sol e a Terra são os não vivos, ou fatores abióticos. A abelha e a árvore são seres vivos, animais e plantas, e são fatores bióticos. É um estudo organizado com alguns termos como o planeta em que vivemos é a biosfera. Prestar atenção que biosfera é a soma de todos os ecossistemas. Ecossistema é um local do planeta com clima, plantas e animais próprios. Embaixo tem a comunidade, de animais e plantas que moram no mesmo lugar. A população são vários animais da mesma espécie que moram no mesmo lugar, como os camelos do deserto. Bioma é uma área maior com mais de um ecossistema. No Brasil temos a floresta amazônica com um grande número de espécies de todos os tipos de animais e plantas. A Mata Atlântica também é assim, mas em outro lugar e com o próprio grande número de espécies únicas. E resta pouco. Pampas. Uma grande área plana com gramas que é usado mais para a pecuária. Pantanal é uma grande área plana e alagada. As regiões onde os ecossistemas se encontram como Mata de Cocais com a Amazônia, Cerrado e Caatinga, Manguezal, que é a terra entre a água doce e a água salgada, agora é o habitat, lugar onde uma espécie vive especificamente. Também tem um nicho ecológico, que estuda toda a vida de cada indivíduo e como ele se encaixa no lugar dele, dentre elas as relações ecológicas intraespécie e interespécies, que amigos tem, quem caça e quais são os predadores e parasitas. Em que lugar esse indivíduo se encaixa na cadeia alimentar, se é produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e decompositores. Esses que eu falei são os níveis tróficos, que na teia alimentar mostra que indivíduos podem estar em diferentes níveis, como aquela planta carnívora que produz fotossíntese, come produtor primário, secundário e terciário. Se ninguém comer, morrerá de velhice e é comido pelos decompositores. A atenção é que a absorção de energia da comida não é 100%, pois há o trabalho de digerir, como alguns vegetais por terem muitas fibras, o trabalho para adquirir energia é muito próximo do valor da energia que se obtém. As formas que o oxigênio tem na natureza, como o ozônio, a forma para ser absorvida pelos seres vivos para ser usado em uma transformação, absorvida pelos oceanos, pela terra, assim como o carbono e o nitrogênio. A água tem nos oceanos aquecida e evaporada pelo sol, onde se purifica e vai para os rios e aquíferos na forma de chuva ou vapor d'água. Genética, sobre dar e receber genes. Os genes são aqueles que orientam as moléculas durante a construção do corpo dos seres vivos. Pode olhá-los para ver se estão construindo bem ou se há algum problema estrutural que se tornará uma doença no futuro. É possível estudar sobre evolução ao comparar os genes de duas espécies que tenham aparência parecida, e se houver semelhança, pesquisa o nicho ecológico para saber o porquê de se separarem e por que são diferentes. O DNA são duas linhas que se juntam através dos genes, se entornando para ocupar menos espaço, que se chama dupla hélice. No meio das pessoas que estudavam hereditariedade, havia um monge católico, criando ervilhas, em uma estufa, observando como a hereditariedade funciona. Ele criou as duas leis de Mendel. A primeira diz que o que ele chama de fatores são sempre em dois, e um dominante e o outro é recessivo. A segunda diz que, ao se reproduzir, se separam aleatoriamente e independentemente para se juntar com os fatores do parceiro, que fazem o mesmo. Citologia estuda os dois tipos de células: procariontes, mais simples e têm um núcleo espalhados, pois não tem membrana para separar, como as bactérias. Eucariontes são mais complexos e têm o núcleo guardado por uma membrana, como plantas e animais. Nas eucariontes, tem a membrana plasmática que separa o lado de fora do lado de dentro e controla a entrada e a saída. Citoplasma é um líquido feito para tornar fácil os movimentos dentro da célula. Ribossomos fabricam as proteínas, a mitocôndria dá energia para a célula e os lisossomos fazem a digestão. Nas plantas, as membranas são mais grossas e têm cloroplastos para fazer a fotossíntese. A evolução estuda a alteração dos genes
com o passar do tempo. O lamarckismo, que diz que quanto mais usar alguma parte do corpo, melhor fica, enquanto essa parte é mais usada, a outra parte é menos utilizada, ficando pior de se usar. No darwinismo, o indivíduo já nasce um pouco diferente. Se for uma boa diferença, acaba se destacando, tem mais filhos e com um deles acontece o mesmo. Essa diferença se chama mutação. Quando uma população se separa e diferenciam, o nome é especiação. E voltam a reproduzir entre si, o nome é fluxo gênico. E finalmente a zoologia. Domínio reúne espécie com células semelhantes. O reino o separa mais um pouco. No filo o separa por corpos semelhantes. Na ordem, os ordenam de maneira mais específica. Na família, seleciona os primos distantes. No gênero, são parentes mais próximos. A diferença não é muita. Podem ter filhos entre si, mas os filhos não podem ter filhos. E por fim, a espécie, que é a população. Parabéns! Acertou a maior parte. Não será sempre assim, mas com certeza será assim novamente antes da prova. Se houver dedicação, então curta e se inscreva para não perder.